Olá, meu caro concurseiro. Aqui estou eu de novo, o professor Edilei França. Como prometido, mais uma dica para você. Dica de número 2. Questão de prova da Fundação Carlos Chagas. Como que a Fundação Carlos Chagas cobra a língua portuguesa em suas provas? Então, para você que vai fazer prova organizada pela Fundação Carlos Chagas, você aí que vai fazer a prova TRT nona região, né? Hoje, mais um exercício da Fundação Carlos Chagas, que estará lá no dia da prova. Muito bem? Então, mas primeiro, vamos ter um pouquinho de teoria, uma explicação rápida para aquele que nunca foi meu aluno, para que você também possa aproveitar aí as dicas e se dar bem, com certeza vai se dar, se acompanhar, se dar bem na prova da Fundação Carlos Chagas. Beleza? Vamos falar um pouquinho de sujeito. Vejam que o sujeito é o cara mais importante para o entendimento da frase. É o cara mais importante da sintaxe, porque ele nos ajuda a entender a oração, entender a frase, e assim fica mais fácil, né, entender aquilo que o autor fala. Se eu consigo identificar o sujeito da oração, eu consigo pôr a oração em ordem. Então fica muito mais fácil entender o que o autor quis dizer. Aí as questões, né, que eu tenho de compreensão textual também vão se tornar mais fáceis. Então eu preciso entender um pouco desse sujeito. Eu gostaria que você me acompanhasse aí na tela e depois nós vamos resolver, é lógico, uma questão também da Fundação Carlos Chagas, inclusive deste ano de 2015. Beleza? Veja lá então na tela, acompanhe comigo a primeira frase aí, já escolhida de questão da Fundação Carlos Chagas. Beleza? Veja lá então. Caso não seja ou sejam possíveis meios éticos para que avancemos por um caminho, cada um dos nossos passos haverão de ser ilegítimos. Primeiro, eu vejo que ele está trabalhando a questão da concordância verbal e nominal. Seja concordância verbal, possível concordância nominal. Bom, como está se tratando de verbo, eu preciso procurar o sujeito da oração. Por quê? O sujeito é o cara responsável pela concordância verbal, né? A gramática diz que o verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito. Vamos dar uma melhoradinha nisso? O verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do seu sujeito, que é um substantivo sem preposição, certo? Ou o seu representante, que pode ser um pronome, um numeral ou até uma oração. É só fazer a pergunta antes do verbo. Lembra da dica passada? Então pergunte, o que seja possível? Então, resposta, meios éticos. Reparem, aí está o sujeito da oração. Pergunta antes do verbo, a resposta é o sujeito. Reparem que o núcleo desse sujeito é o substantivo meios. Então é óbvio que o verbo vai para o plural. O sujeito no plural requer verbo no plural. Caso não sejam possíveis meios éticos para que avancemos por um caminho, cada um dos nossos passos haverão de ser ilegítimo. Muito bem, a segunda frase também retirada de provas da Fundação Carlos Chagas, todas elas, pessoal, tá? Caso se conte ou se contem apenas com meios ilegítimos. Vejam, se eu tenho a palavra ser para minha garantia do acerto, eu tenho que analisar o verbo. Quem conta, conta com o quê? Pergunta com preposição após o verbo, gente, indica o quê? Que o verbo é transitivo e indireto. E sempre que eu tiver um verbo transitivo indireto mais a palavra ser, eu vou ter o chamado sujeito indeterminado, gente. E o verbo não pode variar, ele vai ter que ficar no singular. Olha lá, ó, caso se conte apenas com meios ilegítimos. Só para reforçar para você. Isso vai acontecer sempre que eu tiver um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo e um verbo de ligação mais a palavra ser. Eu terei um sujeito indeterminado e o verbo não pode ir para o plural. Não esqueça isso. Não haverá como se possa ou se possam trilhar caminhos indiscutivelmente éticos. Reparem que agora eu tenho uma locução verbal, possa trilhar. Quando eu tenho uma locução verbal, qual é o verbo que me interessa? O principal, que é sempre o último, que aqui nessa frase é trilhar. Eu tenho de analisá-lo porque eu tenho a palavra ser. Quem trilha, trilha o quê? Olha a pergunta, o que após o verbo indica que o verbo é transitivo direto. Né? Verbo transitivo direto, né? Mais a palavra ser, sabe o que vai acontecer? O objeto direto vai virar sujeito. O que se possa trilhar?
caminhos éticos. Vejam só, está aí o sujeito, né? Então, o sujeito está no plural, o verbo terá que ficar no plural. Olha lá, ó. Não haverá como se possam trilhar caminhos indiscutivelmente éticos. Isso que aconteceu com o verbo transitivo direto mais ser, também acontece com o verbo transitivo direto e indireto. Então, quando eu tiver um verbo transitivo direto e indireto, mais a palavra ser, o objeto vai virar sujeito. E o verbo vai ter que concordar com ele. É aquele caso da voz passiva, pessoal, certo? Muito bem. Cuidado com o verbo haver. Lembram? Verbo haver igual a existir, acontecer, ocorrer, ou indicando o tempo transcorrido, ele é impessoal. A oração não tem sujeito. E ele não pode variar, então. Porque a oração não tem sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Não tendo com o que concordar, ele se torna invariável. A chamada forma neutra, que é igual à terceira pessoa do singular. Então ele vai ficar no singular, sempre não pode variar. Vejam só. Vamos ver, então. Caso não haja ou hajam meios, vejam que eu posso substituir por existam. Que existir. Caso não existam meios éticos, quando eu puder substituir o verbo haver por existir, acontecer, ocorrer, ou ele indicar tempo transcorrido, eu vou ter o quê? Uma oração sem sujeito. Então o verbo não tem com o que concordar, não pode variar. Caso não haja meios éticos para que avancemos por um caminho, né? A segunda frase também retirada da Fundação Carlos Chagas, de exercício da Fundação, de provas. E ela vai armar a sua cama, ela sempre tenta pegar o candidato distraído. Vejam só, mesmo que haja ou hajam passado 100 anos, as fotos revelam instantâneos de um presente perdido, no qual não se contava com os efeitos do tempo. Muito bem, reparem que eu vou ter de novo, fique esperto, uma locução verbal. Haja passado. Qual é o verbo que me interessa, então? O principal, que é o passado. Agora não interessa o verbo haver, gente. Agora eu tenho que me preocupar com o passado. Eu tenho que procurar o sujeito do passado. Vejam que o que passa, passa. É verbo intransitivo. O que tenha passado, né? 100 anos. Sujeito no plural, verbo no plural. Está lá. Haja um passado. Olha a diferença entre as duas frases da Fundação Carlos Chagas. No primeiro caso, o verbo, gente, haver está no sentido de existir. Daí não tem sujeito, não pode variar. No segundo caso, ele não interessa, ele é o verbo auxiliar, o verbo que interessa é o passado, e ele tem sujeito. O que passa, passa, repetindo para você. O que haja passado, que é a mesma coisa, o que tenha passado. 100 anos, sujeito no plural, verbo então no plural para você. Beleza, pessoal? Agora, um quadrinho que você deve copiar aí, eu acho, né? Você vai precisar disso na Fundação Carlos Chagas. Grave aí. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação mais ser, sujeito indeterminado, e o verbo fica sempre no singular. Verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto mais ser. Olha lá, o objeto direto vira sujeito e o verbo concorda com ele. O verbo concorda com o sujeito da oração. E isso é uma situação de voz passiva, aquela passiva sintética, tá? Não se esqueça, o objeto direto vira sujeito. O verbo concorda com ele. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Muito bem. E um quadrinho também do verbo haver para você. O verbo haver igual a existir, acontecer, ocorrer, ou indicando o tempo transcorrido, pessoal. Ele é impessoal. A oração não tem sujeito, também é chamada de sujeito inexistente. E eu coloquei ali, ó, SNS, sempre no singular, que é a forma neutra do verbo, certo? A forma neutra do verbo haver é igual à terceira pessoa do singular. Muito bem, então vamos ao exercício prometido. Olha, na terceira região foi desse ano, agora de 2015. A frase em que ambos os elementos sublinhados exercem a função sintática de núcleo do sujeito é. É só procurar o verbo e fazer a pergunta antes do verbo, gente. Olha lá, ó. Os bens dos aristocratas deveriam ser considerados. O que deveria ser considerado patrimônio de quem os tomou? Os bens dos aristocratas. Veja, bens aí é um substantivo que é núcleo do sujeito, né? Considerados patrimônios de quem os tomou. Quem os tomou? Vejam que esse quem é um pronome que está fazendo o papel do sujeito. O os ali, gente,
é o objeto direto. Tomou o quê? Patrimônio. Então, quem é o sujeito? Por isso que a resposta dessa questão é a letra A, de I love you, baby. Por que não é a B, gente? Olha só, os parisienses revoltados arrebentaram as casas. Quem arrebentou as casas? Os parisienses. Reparem que parisienses é o núcleo do sujeito. Mas olha agora, arrebentaram o quê? As casas dos nobres. Dos nobres é um adjunto adnominal da palavra casas. Arrebentaram o quê? As casas dos nobres. Tudo isso é o objeto direto. Casas é o núcleo do objeto direto. Dos nobres é uma locução adjetiva, por isso é um adjunto adnominal. Então, nobres é núcleo do adjunto adnominal, por isso não é a B. Certo? A C. Os museus, ao contrário do que se imagina, são uma invenção moderna. O que é uma invenção moderna, gente? Os museus. Museus é núcleo do sujeito. Ao contrário do que se imagina, são uma invenção moderna. São é verbo de ligação. O que eu tenho após um verbo de ligação? Um predicativo do sujeito. Invenção é núcleo do predicativo do sujeito, por isso também não é assim. E por que não é de teacher? É simples. Muitos acham que não é justo apagar os vestígios do passado. Vejam, muitos acham o quê? O verbo é transitivo direto, que não é verbo de ligação. O que eu tenho após um verbo de ligação, gente? Eu tenho exatamente um predicativo. Não é, então, justo é núcleo do predicativo. Apagar o quê? Os vestígios do passado. Tudo isso é o objeto direto. Vestígios é núcleo do objeto direto. Então, também não é. E aí, dessa escolha da Assembleia Nacional, nasceram os museus. O que nasce é verbo intransitivo. O que nasceu dessa escolha da Assembleia Nacional? Os museus. Museus é núcleo do sujeito. Nasceram de quê? De onde? Da escolha. Vejam, escolha aqui é núcleo de um adjunto adverbial, então não pode, em hipótese alguma, ser núcleo do sujeito, né? Certo, pessoal? Então, olha aqui para mim de novo. A resposta é a letra A. Questão desse ano está lá na prova da Fundação e com certeza vai cair de novo na prova agora do TRT nona região. Já virá outra dica para você. Vá acompanhando, vá estudando, reveja, ouça de novo, até copie as frases, é até interessante porque é mais um recurso que você utiliza para a fixação. Eu estarei de volta e voltarei com uma questão de concordância verbal, trabalhando para você porque cai em todas as provas e derruba muitos candidatos, já que falamos de sujeito. Para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Um beijão. Tchau, tchau.